Vixe, e agora, hein? Bolsonaro finalmente escolheu quem que vai continuar carregando a tocha do patriotismo que ele acendeu com tanto suor e com sangue, com tanto sacrifício. Bolsonaro, que está hoje refém, preso por um crime que não foi cometido, que não existe num julgamento teatral, uma abominação, ele decidiu continuar na briga. É isso que aconteceu. Tudo que o sistema queria é que o Bolsonaro agisse como refém, se acovardasse e entregasse de bandeja tudo que ele construiu ao longo dos últimos 6 anos. Todo esse patriotismo, essa vontade de renovar o Brasil. Bom, ele não fez isso. E, pelo contrário, ele dobrou a aposta. O sistema queria que Bolsonaro não colocasse o nome dele na cédula, nem dele, nem de ninguém da sua família. O Centrão tinha concordado com isso. O STF colocou ele numa prisão para que ele não se atrevesse a fazer isso. O que o Bolsonaro decidiu fazer? Colocar o filho dele, Flávio Bolsonaro, como o próximo candidato à presidência pela direita brasileira. E aí vamos lá. Esse é o Flávio Bolsonaro, senador. Ele é a versão melhorada do Bolsonaro no que diz respeito a boas maneiras. Uma coisa que as pessoas sempre reclamavam do Bolsonaro era que muitas vezes ele falava demais, poderia ter se controlado, poderia ter agido com mais tato em relação ao centro, pois essas características, elas existem no Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é uma pessoa que fala sem usar palavrões, ele é uma pessoa que não fala com truculência e ele é uma pessoa que tem um excelente trato e trânsito com o centro. Então, por que o sistema está tão revoltado? E por que tem tanta gente aí reclamando? Vem comigo que eu vou mostrar para você. O primeiro grupo que não gostou dessa história é esse aqui, ó. STF, a reação de ministros do STF à escolha de Flávio Bolsonaro. Escolha do senador Flávio Bolsonaro como candidato do pai ao Palácio do Planalto em 2006 surpreendeu alguns ministros. Por quê? Porque esses ministros fizeram todo um ambiente, ameaça, perseguição, justamente para que o Bolsonaro, trancado na Polícia Federal, preso sem ter cometido crime, cedesse a esse sistema. O Bolsonaro optou por não ceder. Bolsonaro escolheu o filho dele, que é um dos seus maiores defensores, uma pessoa extremamente amadurecida no mundo da política, para poder continuar carregando essa tocha. E eu vou te dizer uma coisa, eu conheço o Flávio. Pensa num filho apaixonado no pai, que chora ao ver o sofrimento que o pai está passando, é esse daqui. E a reação nas redes? Tem muita gente falando que teve uma reação boa, uma reação ruim. Bom, toda decisão do Bolsonaro teria tanto reações boas quanto ruins. Se fosse o Tarcísio, teriam reações ruins também, principalmente daquela direita mais raiz. Agora, como que foi em relação à reação à escolha do Flávio Bolsonaro? Candidatura de Flávio Bolsonaro alcança 117 milhões nas redes. Relatório da consultoria da Trix aponta 38% de menções positivas, 28 negativas, 10 pontos a mais em menções positivas. 28 negativas estaria ali o povo do PT. Impulsionamento por Michele Bolsonaro. Se eu não me engano, neutro foi, aqui não fala, mas teve uma porcentagem de neutro também. Negativa de 34 neutras. Ou seja, a positiva venceu. Mas calma que tem mais que eu quero mostrar para vocês. Flávio Bolsonaro, a partir desse momento, ele tem o bastão do pai. É como se o pai tivesse oficialmente passado a ele o bastão. Lembrando, o pai está incomunicável, o pai está censurado, preso ilegalmente, é um refém. Com esse bastão, Flávio Bolsonaro, a partir de agora, tem muito mais poder de negociação para pautas que são muito caras a nós. Todo mundo sabe. O centro, o sistema, está usando a anistia, a prisão domiciliar, para fazer com que o Bolsonaro faça exatamente o que eles querem. A partir de agora, esse bastão de negociação está nas mãos do Flávio Bolsonaro. Está aqui, ó. Flávio Bolsonaro quer priorizar agora projeto de anistia para 8 de janeiro. Bom, agora, como candidato oficial à presidência, Flávio Bolsonaro vai ter muito mais peso na negociação. Agora ele oficialmente fala em nome do pai. E outra coisa, agora não tem mais aquela convulsão, aquela confusão de quem é que realmente está falando em nome do Jair Messias Bolsonaro. Agora todo mundo sabe, o Bolsonaro escolheu, está aí o Flávio podendo levar adiante as negociações da anistia. E como candidato da direita, que todo mundo sabe que agora vai pro segundo turno, isso aí é uma coisa que é conhecido por todos, tá? Flávio Bolsonaro, a partir deste momento, querendo ou não,
apesar do PT fingir que está alegre, Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno. E como um candidato que já está no segundo turno, por qualquer pesquisa que você fizer, ele tem um poder de negociação com o centro agora muito maior. E vamos lá, o centro já disse que quer ficar contra o PT? Se o centro vai ficar contra o PT, quer abandonar o PT, ver que o PT está destruindo o Brasil, nada mais coerente do que agora o centro sentar, escutar e conversar com Flávio Bolsonaro e atender às demandas do Flávio para que todos possam caminhar junto contra o PT no segundo turno. Muitas peças foram movimentadas no tabuleiro da política brasileira apenas em uma decisão do Bolsonaro. Isso tem que ser dito. Então agora tem aí o nosso candidato à presidência, o filho mais velho, maduro, que não tem aqueles defeitos, né, que o Centrão e o Isentão adoram falar que o Bolsonaro tem, e que, de acordo com outra pesquisa feita aqui pela Detrix, 72% da direita de cara já aprovou a escolha do Flávio Bolsonaro como sendo o candidato, aquele que vai carregar a tocha do Bolsonaro. Aí tá bom, Gustavo, mas por que o mercado reagiu daquela forma? E eu vejo a imprensa publicando isso aqui com frequência, né? Ibovespa cai 4% com o mercado, pacificando vitória de Lula em 2026 após a candidatura de Flávio Bolsonaro. O que fez o mercado cair é porque o mercado estava esperando o Tarcísio. O mercado via o Tarcísio como a forma mais tranquila de juntar o centro para derrotar o Lula. A escolha do Bolsonaro, com seu filho Flávio, não foi isso que derrubou o mercado. Foi a frustração do mercado do Bolsonaro não ter feito exatamente o que ele foi pressionado, transformado em refém, preso criminal ilegalmente para fazer. É uma reação do mercado, está chateado porque o Bolsonaro não fez, mesmo com todo esse sofrimento que ele está sofrendo aí agora, que ele está passando, ele não fez o que o mercado queria. O mercado reagiu mal. Porque na interpretação do mercado, não sendo o Tarcísio, há uma chance maior do Lula vencer. Essa queda, a queda do dólar, a queda do mercado, porque agora, escuta isso, agora o mercado vê uma possibilidade da reeleição do Lula. O ruim, gente, para o mercado é o Lula ser reeleito. E por que eu estou falando isso? O mercado vai se ver obrigado a juntar-se também com o centro e com Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro ele não cedeu à pressão. Ele está guerreiro ainda. Ele ainda está preparado para a guerra. Mesmo com tudo que fizeram com ele, que estão fazendo com ele, ele está preparado para a guerra. Agora, ele acendeu a direita no Brasil. Ele levantou mais uma vez a direita, o patriotismo no nosso país. Agora, meu amigo, você está achando que vai ser uma eleição de só assistir na televisão para ver quem ganha? Agora é arregaçar as mangas. É ir para cima. Nós temos agora oficialmente um candidato à presidência, que é o filho do nosso presidente. E se tem alguém mais leal que o Flávio, eu não conheço. Não tem ninguém que poderia ser mais leal ao Flávio. Jamais vai fazer um vídeo atacando ou discordando de algo que o pai disse. Ele é um cara leal. Então nós temos agora o nosso candidato à presidência. O mercado não gostou? Preocupa não. Dê alguns dias e você vai ver como o nome dele vai crescer. Agora a direita tem alguém que realmente representa e sem aqueles tais defeitos que o povo falava, que o Zentão, né, falava que o Bolsonaro tinha. O defeito de falar demais, falar palavrão, tudo não. É um cara centrado, ponderado, conversa com o centro com extrema facilidade e é leal ao nosso presidente. Sem falar que agora tem o apoio do Tarcísio. Tendo o apoio do Tarcísio, ele vai ter o apoio do governador do maior colégio eleitoral do Brasil. Tarcísio vai fazer campanha para o Flávio em São Paulo. Olha a diferença que isso vai fazer. Nós vamos ter em São Paulo um governador extremamente bem aprovado, com um alto nível de aprovação, fazendo campanha para ele. Nós vamos ter o Zema em Minas Gerais, fazendo campanha para ele. Então, assim, tudo vai nos cooperar para fazer com que o Flávio Bolsonaro cresça muito nos próximos dias, meses no máximo, e aí vocês vão ver que o Lula vai entrar num estado aí de muito temor, tá bom? Então é isso, Flávio, tamo junto, conte comigo, vamos vencer essa batalha, vai ter Bolsonaro na cédula. Eu acho engraçado, né? O STF destruiu o Brasil para que não tivesse a palavra Bolsonaro na urna eletrônica. Vai ter Bolsonaro e vai ser Bolsonaro em 2026.